Politicamente falando, ainda somos um continente estável, tendo em conta tudo aquilo que se disse aqui hoje? Sinceramente, aquilo que eu acho é que há aqui um erro, é que nós nunca fomos um continente estável. Portanto, basta olhar para a história do século XX da Europa para perceber que ela esteve sempre em ebulição. Portanto, eu acho que também aqui precisa uma questão de perspectiva. Quer dizer, às vezes achamos que o momento que estamos a viver é um momento singular, em termos históricos. Vimos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, muita tensão na Guerra Fria, depois o descongelamento da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim. Portanto, a União Europeia nunca foi um continente estável. Não é? Portanto, agora, isso não deixa de significar que continua a ser o espaço no mundo onde existe maior, diria eu, liberdade política e maior conforto social. Claro que há muitas camadas excluídas, mas comparando com outras zonas do globo, mesmo com os Estados Unidos, só porventura o Canadá, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia estarão em linha com a Europa. Portanto, digamos, como espaço de bem-estar, penso que a Europa está, evidentemente, numa posição única, e isso é que se pode ter receio que possa, pelo menos, ser posto em causa. Mas, sinceramente, eu não iria para uma narrativa muito, digamos, de excepcionalidade, dizer, estamos a ver momentos únicos, porque a Europa sempre foi um continente em turbulência. Por último, quais são os principais riscos políticos que Portugal poderá viver nesta altura? Eu penso que os riscos políticos portugueses estão ligados a duas coisas. Estão ligados, neste momento, estão essencialmente ligados à evolução da União Europeia, e aí o Brexit, porque o Reino Unido era uma força de tração transatlântica muito forte e, portanto, vai prejudicar um pouco o interesse português, que obviamente precisava de um país forte pró-atlântico dentro da União Europeia para puxar para o Ocidente e não tanto para o centro e para o leste europeu. E depois tem a ver com os Estados Unidos. Portanto, eu acho que a imprevisibilidade da questão dos Estados Unidos, que é o nosso parceiro geoestratégico fundamental para a segurança e defesa de Portugal, nomeadamente no âmbito da NATO e da Aliança Atlântica, também suscita alguma apreensão. Na Europa há depois uma outra questão que é muito importante para a evolução da política económica e, portanto, do desenvolvimento e crescimento de Portugal, que é a questão da reforma da zona euro. Eu aí, sinceramente, estou mais otimista do que a generalidade dos analistas. Os sinais que Macron e mesmo Merkel, depois das eleições, já deixou, são sinais que apontam para que vai mesmo haver um avanço que será favorável a um maior equilíbrio, não ao equilíbrio desejável, mas a um maior equilíbrio entre os países do Norte e do Sul dentro da zona euro. Portanto, eu diria que na questão económica eu penso que estou um pouco mais otimista. Nas questões políticas, por um lado, excesso de peso do centro europeu contra o Ocidente e a visão mais atlantista por causa da saída do Reino Unido, e esta imprevisibilidade dos Estados Unidos, que sinceramente é um fator de grande instabilidade global, mas para Portugal também é um fator bastante negativo. Muito obrigada, bom dia.